Amados, pega a sua Bíblia. Quero pedir aos amados irmãos para estar com a sua Bíblia em mãos. Nós vamos hoje compartilhar a palavra e muito importante que você também esteja visualizando os versículos bíblicos. 2 Coríntios 3,13. Primeiro vamos ler o 18, versículo 18. 2 Coríntios 3,18. Esse versículo é o versículo do tema do nosso jejum. E com base nesse versículo, nós temos ouvido a mensagem do Senhor nesses dias. E também, com base nesse versículo, nós temos orado, temos jejuado, porque o nosso alvo tem sido justamente contemplar a Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos o que, irmãos? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Posso ouvir o amém dos irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, Paulo, ele é quem escreveu essa carta, segunda carta aos Coríntios. E Paulo ele está falando aqui então que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Bom, os irmãos sabem muito bem que o rosto desvendado aqui significa não usar véu, certo? Não ter nada tampando o seu rosto. Você não tem nada que cobrindo o seu rosto. E sem nada cobrindo o seu rosto, nós contemplamos como que por espelho. Por que como que por espelho? Você sabe muito bem que quando você já chega na frente de um espelho, você vê qual imagem? A sua própria imagem, não é verdade? Então ali se você ficar muito tempo, você vai vendo, né, alguns detalhes, sua pessoa, você olha o seu cabelo, né, você dá uma olhada no rosto, você dá uma passada, se for um espelho grande, você vê ali todo o seu corpo, não é verdade? Então, Paulo está falando que contemplando como por espelho a sua glória, é isso? A sua imagem? Não. Contemplando como por espelho o quê? A glória do Senhor. Que coisa. Então, nós contemplamos como que por espelho a glória do Senhor. E qual que é a consequência disso? Nós somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Então, entenda isso. Primeira coisa, você já foi cheio da vida de Deus. Amém? Amém. Você já recebeu a Cristo. Entenda que quando as pessoas olham para você, eles não veem mais o velho homem, não veem mais aquela velha pessoa. Eles veem em você uma pessoa transformada. Eles veem você como uma nova criatura, alguém cheio da vida, vida de Deus, alguém que foi transformado pela mão poderosa de Deus. Você, quando abre a sua boca, você fala da parte de Deus, e as pessoas percebem Deus no seu falar. As pessoas percebem Deus no seu agir. As pessoas percebem a alegria de Deus fluindo de dentro de você. Elas sentem a paz de Deus quando estão próximo de você. Amém. Amém? Sabe, isso é maravilhoso. Eu quero que você entenda que para Paulo ele falar isso daqui, primeiro ele traz um contexto. Há um contexto antes desse versículo. Que Paulo vem então falando, vem citando algumas referências, ligando com algumas referências do Velho Testamento. E então ele conclui falando este versículo. Então, se nós voltarmos um pouquinho antes,
aí no versículo 13, nós vamos então compreender melhor o que Paulo quis dizer lá no versículo 18. Então vejamos. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Eu não sei se os irmãos aí que estão com um aplicativo celular, se a sua Bíblia tem mais de uma tradução. Se você pegar aqui uma outra tradução, por exemplo, a NTLH, você vai conseguir compreender um pouco melhor este versículo. Vamos ler na nova linguagem de hoje. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Então por que Moisés colocava o véu? Porque o brilho que estava no rosto dele, com o tempo ia se apagando, ia sumindo. Então entenda, Moisés ele ia para a presença de Deus, e porque ele ficava ali, passava horas e horas na presença do Senhor, o rosto dele começava a brilhar. Então ele saía da presença e ia para o meio do povo, o povo via o rosto dele o quê? Brilhando. Ou seja, o povo via no rosto de Moisés a glória do Senhor. Que coisa tremenda. Mas como o tempo ia passando, aquele brilho ia se apagando. O que Moisés fazia? Ele pegava um véu e cobria. Por quê? Porque senão as pessoas iam ver que o brilho, a glória de Deus estava o quê? Sumindo, se apagando da vida de Moisés. E eles poderiam pensar o quê? Moisés está perdendo a sua autoridade. Moisés está perdendo a sua unção. Moisés está perdendo a sua intimidade, a sua comunhão com o Senhor. Então, era necessário ele colocar o véu, para eles não ver o brilho se apagando. Que coisa. Continuando. Mas eles não queriam compreender. Ou seja, o povo via isso, mas não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é retirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Então, preste atenção aqui. Quando Moisés saiu da presença do Senhor, o rosto dele então brilhava. E as pessoas viam esse brilho. Com o tempo, o brilho ia se apagando, ele colocava o véu. Mas quando ele voltava novamente para a presença, ele permanecia com o véu? Não, ele tirava o véu. Então, na presença do Senhor, Moisés tinha liberdade de tirar o véu. E é isso aqui que Paulo está explicando. Como que acontecia com Moisés. Ele está explicando isso. E continua, aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Moisés, ele tinha o quê? Liberdade. Na presença de Deus. Aleluia. Por isso ele removia o véu.
Não existia véu, não havia necessidade do véu ali. Havia essa liberdade. Portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor. Diga amém. Amém. Entende isso? Você reflete essa glória. Por isso que ele começa falando aqui no versículo 13. Nós não somos como Moisés, querido. Porque você já tem essa glória. Entende? Você já tem esse brilho. Você já foi transformado de uma vez por todas e eternamente. Você já carrega o Espírito. Entende isso? Você já tem o Espírito de Deus. Você já tem o Espírito. O Espírito, ele não se aparta de você. Você agora é templo. Você agora é a morada. Entende? Não existe mais aquele templo, o lugar do Santo dos Santos, aonde Deus habitava. Não existe mais aquele lugar aonde Moisés era necessário ele ir para se encher da glória, para que as pessoas então pudessem ver a glória de Deus. Não. Hoje ele faz morada no templo dele, que é a sua igreja. A igreja é a morada de Deus. E ele faz morada em você. Então você não precisa mais, você já está com o rosto desvendado, né? Você está exalando essa vida, a vida do Senhor. Amém, irmãos? Você reflete isso, a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Amém. Glória a Deus. Está vendo que é o contrário? Moisés, o brilho ia se apagando. Mas hoje, por meio do Senhor Jesus, a glória ela vai aumentando mais e mais. Você vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. Amém. E quando você olha no espelho, vai chegar a tal ponto que você não vai ver mais a sua imagem. Você vai ver a glória do Senhor. Amém. Que coisa tremenda. Você não vai ver mais aquele velho homem, aquela pessoa, né, que cheio de problemas, cheio de pecado. Mas você nem vai se reconhecer a si próprio, porque é a vida do Senhor manifestando em você. Glória a Deus. Irmãos, isso é tremendo. Veja, isso é muita graça. Isso é muita graça. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez nas nossas vidas. Primeiro, Ele entrega o seu Filho por nós. E mesmo depois do Senhor Jesus morrer, nós ainda éramos o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Nós não queríamos Cristo, queríamos continuar na vida do pecado. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos chamou. Ele chamou você e levou você a conhecer tamanha bondade, tamanho amor, a tamanha graça. Então, uma vez que você conhece isso, você é atraído por ela. Você passa a ser um com o Senhor e Ele vai te transformando. Ele vai te transformando. Não é algo que vem de você, é exclusivamente dele. Entende isso? Tem muitas pessoas que têm a mentalidade que é de acordo com as ações dele, com as atitudes, que ele vai sendo transformado. Não é, acredite, não é. Isso não muda você, pelo contrário. Se você tentar ser transformado pelas suas atitudes, você vai ser como Moisés. Mas se você entender a mensagem, se você entender a tamanha graça de Deus sobre a sua vida, e você então deixar Deus agir em você, então isso sim vai transformar. É uma metamorfose de Deus na sua vida. Você, que antes era aquele bicho feio, esquisito, está passando por uma metamorfose e vai se transformar numa linda borboleta. Amém? Amém. Que coisa tremenda. Bom, então eu quero convidar você, nós vamos entender um pouco esse processo, vamos entender um pouco melhor, nós voltando lá na história e lendo
ali o que aconteceu com Moisés. Então abra sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Êxodo 33, 12. Antes de nós lermos, deixe-me só compartilhar aqui para você entender. Aqui, a partir de Êxodo 33, 12, nós vemos um momento em que Moisés, ele clama pela presença do Senhor. E mais adiante ele não somente clama pela presença, mas ele também clama pela glória. Ele quer ver a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. E algo poderoso vai acontecer na vida de Moisés. Mas só que antes disso, Moisés, ele já estava na presença do Senhor. Você vai ver que aqui em Êxodo 33 em diante, Moisés ele volta, ele sobe novamente para o Monte Sinai e fica 40 dias lá. E aqui é a segunda vez que ele sobe ao monte. Ele já havia subido a primeira vez. E a primeira vez que ele havia subido, os irmãos lembram muito bem, que quem entregou as tábuas, quem escreveu nas tábuas e entregou para Moisés foi quem? O próprio Senhor. Quantos lembram dessa história? Foi o próprio Senhor que escreveu nas tábuas e as entregou para Moisés. E quantos dias que ele ficou ali a primeira vez? 40 dias também. 40 dias. Passados os 40 dias, a Bíblia fala então que Moisés ele demorava. E o povo de Israel, a nação de Israel lá embaixo, já ficou preocupada. Moisés não aparecia, 40 dias em cima do monte. Eles concluíram, ele deve ter morrido. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. E eles então fizeram o quê? Um bezerro de ouro. E começaram a adorar o bezerro. Veja, Deus tinha acabado de falar com o povo. Tinha acabado de dar a ordenança. Falado os mandamentos para o povo. Ele apareceu ali numa coluna de nuvens e falou com todo o povo. E a primeira ordem do Senhor foi o quê? Vocês irão me adorar e não irão fazer nenhum tipo de imagem. Eu serei o único Deus na vida de vocês. Passou apenas quantos dias? 40 dias. O povo já estava idolatrando. Já tinha feito um bezerro de ouro. E já estava pecando contra o Senhor. Então Moisés desce, mais do que depressa. E ele desce ali com as tábuas na mão. Quando ele chega lá, que ele vê toda aquela bagunça. O povo dançando em frente àquele bezerro, aquela imagem. Ele então pega as tábuas que Deus havia dado para ele. E ele faz o quê? As lança com toda a força no chão, quebrando as tábuas dali. Ele quebra aquelas tábuas. E muitos que acreditam que se Moisés não tivesse quebrado aquelas tábuas, todo aquele povo havia morrido. Não tinha sobrado um sequer. Então, Moisés ele faz aquilo porque ele estava expressando quem? O coração de Deus. Ele estava irado porque Deus estava irado também. Entende? Então foi uma maneira dele livrar o povo de algo pior. Ele quebra aquelas tábuas. Que coisa. Mas tem um detalhe nisso daí. Qual que é o detalhe? Que o rosto de Moisés permanecia de que maneira? O mesmo. Nada mudou no rosto de Moisés. Mesmo depois de ter ficado 40 dias com Deus lá. Preste atenção aqui. Isso aqui é muito importante. Não significa que só pelo fato de você passar tempo na presença do Senhor, isso vai mudar alguma coisa na sua vida. Nem sempre muda.
Sabia disso? Nem sempre muda. Não é pelo fato de você jejuar 21 dias e agora você está orando, significa que isso agora vai mudar algo na sua vida. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Isso aconteceu com Moisés, nada mudou. Entende? Nada resplandeceu. As pessoas não viram transformação nenhuma. Não viram nada de Deus em Moisés. Ele ainda continuava o mesmo homem. Entende isso? Tem muitas pessoas que já tem tempo que estão na igreja, mas ainda permanecem a mesma pessoa. As mesmas pessoas de antes. Estão caminhando com o Senhor. Até fazem alguma coisa. Procuram fazer. Acreditam que estão fazendo algo e que estão sendo transformadas. Mas ainda permanecem as mesmas pessoas. Mas existe um motivo nisso daqui. Há um porquê nisso daqui que é fundamental você entender. A questão tem muitas pessoas, preste atenção, que vão para a presença de Deus, só que elas estão com um véu. Entende isso? Vou repetir. Tem pessoas que estão caminhando com o Senhor, mas elas estão caminhando com o Senhor de que maneira? Com um véu. Coloca a massa aí, Edmilson. Sim. Já chega na presença do Senhor tampado, igual os irmãos estão. Com um véu. Não tem o quê? Liberdade. Eles têm medo da presença. A Bíblia fala que quando o Senhor quis então falar com o povo, com a nação de Israel, Ele falou para Moisés reunir todo o povo. Então, quando Deus começou a falar, o povo ficou de que maneira? Alegres, felizes, né? Ficaram ali admirados, contemplando a Deus, é isso que a Bíblia descreve? Fala que o povo ficou tremendo, atemorizado enquanto Deus falava. O povo estava com muito medo. E que coisa! E Deus ainda deu uma ordem. Falava o seguinte: se alguém tocar no monte, iria acontecer o quê? Iria morrer. Até mesmo um animal, se subisse naquele monte, iria morrer. Então, o povo estava assustado. Eles ficaram tão assustados, que depois que Deus terminou de falar, eles chegaram em Moisés, falou: Moisés, fala você com Deus. Só você. Nós não queremos falar com Deus, porque senão nós iremos morrer. Eles mesmos reconheceram que a presença de Deus iria levar eles à morte. Porque estavam cheios de condenação. Não havia liberdade. Então preste atenção nisso daqui. Tem pessoas que estão caminhando com o Senhor, mas não têm liberdade. Estão cheios de condenação. Não tem paz. Não permite Deus fazer o quê? Transformar a vida deles. E porque eles, preste atenção, porque eles vivem debaixo de condenação, acusados o tempo todo, eles usam o quê? Véu. Espero que você entenda esse véu que eu estou dizendo aqui. Não significa que eles realmente vão colocar um véu. Mas esse véu aponta para quê, irmãos? Cegueira espiritual. Eu não sei, é sentido espiritual. Esse véu aqui está falando que há o quê? Um bloqueio, uma separação. Por causa do pecado. Entende? Há uma separação entre o homem e Deus. Mas nós sabemos que quando o Senhor Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Foi rasgado. Então, em Cristo não existe mais véu, não existe mais separação. Os irmãos estão compreendendo isso? Então veja o quanto isso é sério. Então é necessário nós nos achegarmos na presença de Deus de que maneira?
sem véu, sem acusação. Se a pessoa ela fica acusada, há pecado na minha vida, eu estou debaixo de pecado, e isso vai levar ela a colocar um véu. Vai distanciar ela do Senhor. Compreende isso, Edmilson? Então veja a seriedade disso. Então eu quero ainda compartilhar um pouco, falar um pouco mais do que aconteceu depois, mais na frente, com Moisés. Então aí em Êxodo 33:12, disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes fazer subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, ou seja, clamo-te, que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo. Deus respondeu para Moisés: a minha presença, Moisés, irá contigo, e eu te darei descanso. Aleluia. Aleluia. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja, então aqui Moisés, ele começa a entender algo. Ele então pede ao Senhor, pelo que, irmãos? Pela presença. Senhor, queremos a tua presença conosco. Não aparte a tua presença. Não retire do nosso meio a tua presença. Amém. Moisés reconheceu que ter presença de Deus é ter o que, igreja? Presença. Favor. Era ter favor. E uma vez que eles tinham o favor de Deus, todos os demais povos da terra, os inimigos, iriam reconhecer que Deus era com Israel. Que Israel tinha o quê? Um Deus que lutava a favor deles. Amém. Que agia, que batalhava a favor deles. Todos iriam ver isso. Iriam reconhecer que aquele povo tinha o quê? A vida de Deus no meio deles. Amém? Amém. Isso ficou bem claro, Moisés falou isso. A Bíblia que está dizendo isso, que os outros povos iriam ver. Porque é notório. É notório, não tem como confundir. Aquele que tem a presença, quem está de fora e olha, vê o quê? Vê o agir de Deus. É perceptível. Aqueles que olham para você, eles veem claramente, essa pessoa tem favor de Deus. Essa pessoa tem a presença de Deus. Isso é poderoso. É tempo de nós clamarmos pelo que, irmãos? Pela presença. É tempo de você querer mais do que tudo na sua vida a presença de Deus. Entende isso? O que você mais almeja na sua vida? Pelo que você mais clama? O que é mais importante para você de todo o coração? Sem querer enganar a si mesmo, sem querer pensar que você engana a Deus, mas o que é mais importante nessa vida para você? Entende? Você precisa querer mais do que nunca a presença de Deus. Queira a presença. Almeje pela presença. Moisés, ele queria isso.
Verso 17 continua. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que dissestes, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aleluia. Repete comigo: Deus me conhece pelo meu nome. Sabe, Deus, não pense em você que Ele te chama pelo seu nome, que o seu pai e a sua mãe te deu. Mas Deus, Ele mesmo, quando Ele te chamou, que você se tornou filho, Ele te deu um novo nome, querido. Amém. E Ele te chama por esse nome, está ouvindo? Ele te chama por esse nome. Você é reconhecido pelo seu pai. Ele mesmo te deu um nome. Você não é esquecido por Ele, jamais será. E é isso que Ele está falando para Moisés. E aí Moisés, ele então aproveita o momento. E ele diz, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua, o quê? Glória. Senhor, eu rogo, eu imploro ao Senhor, me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Deus atendeu o pedido de Moisés? Sim! Sim! Por isso ele disse, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Ou seja, essa é a glória de Deus. Aleluia! Amém. Sabe o que é a glória de Deus? É conhecer a bondade dele, Senhor. Amém. É saber o quanto ele é bom. Como que você contempla Cristo? Como que você passa esse tempo na presença? Como que você é transformado? Conhecendo o Senhor. Entende isso? É conhecendo o Senhor. Por isso que Deus, Ele fala, e proclamarei o nome do Senhor. Esse Senhor aqui aponta para quem? Está falando de Cristo. Moisés iria conhecer o Salvador, iria conhecer o Filho de Deus, iria ter revelação do mistério da bondade, da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Algo que estava completamente encoberto. Deus falou, eu irei fazer conhecido o meu nome, Moisés, para você. Amém. Glória a Deus. E o nome é Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Deus Emanuel, Deus conosco. Amém. Coisa maravilhosa. É isso. Essa é a glória que ele tanto queria ver. Amém. Essa é a glória. Deus falou, eu irei mostrar para você. De que maneira? Minha bondade. Você quer conhecer minha glória? Conheça a bondade. Quantos aqui querem conhecer a glória do Senhor? Querem mais da glória do Senhor? Conheça mais a Cristo, irmãos. Conheça mais do amor de Deus. Quanto mais você contempla a bondade de Deus, quanto mais você tem revelação da graça, mais glórias de Deus você tem. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe, a maneira como nós somos transformados é tendo essa revelação da graça. É saber o quanto o Senhor é bom. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso demais, irmãos. E é isso que leva você a ser transformado, a se entregar completamente, a se render completamente, a abrir mão do seu ego, da sua própria força e se render completamente. Deus é bom demais. E você se entrega. E você deixa então Deus fazer na sua vida. Você deixa Ele agir. Mas entenda, quando que você irá permitir Deus agir? Quando você irá abrir mão da sua justiça própria? Quando você conhecer o quanto Ele é bom. Por que aquele povo estava com medo? Porque na cabeça deles, Deus era o quê? Mal. Se tocar, morre. Está pecando, vai morrer.
Então, essa era a visão que o povo tinha de Deus. Um Deus mau, maldoso. Um Deus terrível. Um Deus que só de olhar para Ele já é morte. Mas Moisés, ele agora vê o quê? A bondade. Olha só. E acrescentou, verso 20: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Então, o Senhor iria fazer o quê? Iria tampar Moisés com a sua mão. E ele fala: depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, o que Moisés, o que ele pôde ver do Senhor? Apenas as costas. Essa é a velha aliança. Você não pode ter liberdade na presença do Senhor. Entende? Não pode. O máximo que você pode ver é o quê? É as costas. É você chegar pelas costas. A Bíblia fala daquela mulher hemorrágica que ela chegou por trás do Senhor e ela o tocou, instantaneamente ela foi curada. Mas a Bíblia fala também que ela estava de que maneira? Com medo. Ela tinha muito medo. Mesmo ela chegando, por que ela chegou por trás e tocou e ficou com medo? Porque essa era a visão que ela tinha de Deus. Um Deus mau. Entende? Então ela estava ali com medo. Mas o que o Senhor fez? Ele para, ele pergunta: quem me tocou? Pedro fica admirado com a pergunta: como assim, Senhor, o Senhor faz uma pergunta dessa? Olha esse tanto de multidão, o Senhor andando espremido no meio e ainda pergunta: quem te tocou? E ele fala o quê? Não, alguém me tocou diferente, porque de mim seu poder. Ele então vira, ele começa a procurar a pessoa. E era aquela mulher, sabendo que não podia se ocultar, ela só chega e confessa: foi eu, Senhor, que te toquei. Sabe o que é maravilhoso nessa história aqui? É que agora, em Cristo, por meio de Cristo, você não precisa contemplar somente as costas, mas você agora pode ver o rosto. Amém. Você agora pode ver a face do Senhor. Sabe, você agora não precisa mais de véu. Em Cristo você tem liberdade. Porque Cristo é o Espírito. Amém? Onde é o Espírito há liberdade. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Veja o quanto nós somos privilegiados por isso, irmãos. Maravilhoso demais. Então o que acontece? Avançando um pouco mais, Êxodo 34, 29. Vai lá para Êxodo 34, 29. Próximo capítulo. Moisés então ele sobe ao monte. Amém? E ele fica mais 40 dias. Olha o que aconteceu. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele.
Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, veja, essa era a glória que Moisés experimentava. Quando ele ia para a presença do Senhor, o rosto dele resplandecia. Ele descia, as pessoas viam a glória. Viam o rosto dele resplandecendo. Mas logo depois ele tinha que colocar o véu. Para quê? Para que as pessoas não vissem a glória se acabando. Entende isso? Então tem pessoas que eles vivem como Moisés. São como Moisés. Entende? Eles, muitas das vezes, eles entendem a mensagem, em algum momento eles recebem, eles começam a andar, contemplar a Cristo, mas com o tempo, porque eles ainda estão apegados à lei, ainda querem agradar a Deus com as suas ações, logo eles começam a usar o quê? A usar véu. E as pessoas não podem, perde o brilho, as pessoas não veem mais o quê? A glória do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Amém. Lá em Mateus, capítulo 17, abra sua Bíblia lá em Mateus agora, no Novo Testamento. Mateus 17. Temos aqui também algo semelhante que aconteceu com Moisés. Agora acontece com o Senhor Jesus. Moisés, ele subiu ao monte, lá na presença de Deus, o seu rosto, como nós lemos, resplandeceu. Chegou, certa vez, o Senhor Jesus também, ele subiu ao monte. E lá ele foi o quê? Transfigurado. Todo o seu ser começou a resplandecer. Vamos ler? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto, o quê? Resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouçam. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Veja, Pedro, ele ficou maravilhado com a presença de quem? De Moisés e Elias. Quando Pedro viu Moisés e Elias, ele ficou maravilhado com aquilo. Ele ficou impressionado. Ele ficou até fora de si.
Senhor, é bom demais estarmos aqui. Nossa, Moisés, Elias. Uhul! Não, Senhor, vamos fazer o seguinte, tá bom demais. Descer para quê? Vamos ficar aqui, vamos construir tendas. Eu faço as tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Estava ele ainda falando quando Deus fala do céu. É como se ele estivesse falando, Pedro, você não entendeu, Pedro. Este aí, Jesus, é o meu filho amado. É a ele que você deve ouvir. É esse daí que você está vendo, não somente o rosto resplandecer, mas todo o seu corpo, toda essa glória é do meu filho amado. Amém. Aleluia. Não é como Moisés, Pedro. E é a ele que você deve ouvir. É ele que tem a mensagem. Amém, irmãos? Amém. Veja o quanto era muito maior glória do que de Moisés. Amém? Amém. Muito maior glória. Muito maior. A liberdade. Sabe, hoje por meio de Cristo nós temos essa glória. Você não precisa mais ficar preso na lei, ficar dependendo da lei e guardar os mandamentos para se chegar na presença do Senhor. Você tem liberdade porque você tem Cristo. Sabe, você é amado porque você tem Cristo. Você tem liberdade, você tem essa glória resplandecendo em você porque você conhece a Cristo. Você tem conhecido que Cristo, Ele é a sua justiça. Aleluia. Que Cristo, o sangue dele é poderoso para te lavar de todo o pecado. Não existe mais condenação para você por causa desse sangue. Você sabe disso. Quantos conhecem e sabem dessa verdade? Por isso que você tem liberdade na presença de Deus. É por causa de você? É porque você é bom demais? Mas é por causa dele. É porque um dia alguém te fez saber que por meio de Cristo você tem liberdade na presença de Deus. Um dia alguém te fez saber isso, essa verdade. Te ensinou a palavra, você ouviu a mensagem, que agora não existe mais condenação para você. Que Deus é bom, que você é filho amado. Entende? Você agora então tem essa liberdade. Não precisa mais colocar véu. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Como que eles estavam? Tomados de grande medo. Então aqui eles ainda ficaram atemorizados, porque eles ainda não tinham, Cristo ainda não tinha morrido. E eles ouviram Deus falando. Você percebe que está repetindo aqui? Eles também ficaram tomados de medo, como o povo de Israel lá no Monte Sinai. Quando ouviu a voz do Senhor, ficaram tomados de medo. Aqui os 3 discípulos ouviram a voz do Senhor e também ficaram com medo. Caíram, chegaram a cair de costas, tanto medo. Porque é isso que acontece, ouvir a voz do Senhor sem o sangue de Jesus. Sem ser lavado pelo sangue. Você está cheio de condenação. Eles ficaram com medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. É fazer com que você erga os seus olhos, que você não veja ninguém, nem a si mesmo. Não vê homens, não vê nada a não ser Cristo. A vontade de Deus para você é que você erga os olhos e veja somente a Cristo. E quando você olhar para Cristo, todo medo vai embora. O verdadeiro amor não existe medo. Quando você olha, quando você vê Cristo, quando você vê o amor dele, o medo vai embora. A paz vem novamente. Aleluia. Tremendo isso. Para encerrarmos, ilustrar essa questão de erguer os olhos e ver Cristo, Gênesis 13:14 nos conta a história de Abraão e Ló, quando eles se separam.
Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Meu Deus do céu. Você sabe qual que é o significado do nome de Ló? Véu. Véu. Então, certa vez, Deus chega a Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Ele fez isso, só que ele levou o quê? O véu consigo. Ele foi andar com Deus, viveu uma vida de fé, porém levou o véu. Tem muitos crentes como Abraão. Começam uma caminhada de fé com o Senhor, mas ainda estão levando consigo o véu. Sabe, se você ler a história aqui de Abraão, você vai ver que Abraão, enquanto estava com Ló, não prosperou em nada. No sentido espiritual, nada deu certo. De tal modo que eles chegaram no mesmo lugar de antes. Ficaram ali no mesmo lugar. Até que chegou o momento em que Abraão falou para Ló: Ló, aparta de mim. Então, depois que Ló é retirado da vida de Abraão, preste atenção nisso, quando Ló, ou seja, o véu é retirado da vida de Abraão, Deus então fala o quê? Abraão, disse o Senhor a Abraão, depois que véu se separou dele. Estou traduzindo aqui para você entender. Ergues os olhos. Veja, agora ele está com o rosto descoberto. Agora ele pode enxergar. Agora ele pode ver as promessas de Deus. Amém, irmãos? Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Olha, Abraão, para todos os lados. Está enxergando tudo isso? Está vendo tudo isso? Vou te dar como herança. Amém. É seu como herança. Vou dar para você. Somente aqueles que têm o véu removido é que podem tomar posse da herança do Senhor. Amém. É que pode tomar posse das promessas de Deus. É que pode enxergar e ver as promessas se materializando em suas vidas. Quem vive com véu, quem vive debaixo da lei, eles não podem tomar posse da promessa. A promessa é para os filhos amados. Amém? A promessa é para aqueles que contemplam a Cristo, que conhecem o amor, que sabem o quanto são amados, que não vivem mais debaixo de condenação e sabe que o Pai é bom, é amoroso e que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai dar. Amém. Essa é a herança. Aleluia. Quantos entenderam isso? Amém. Remova o véu da sua vida, querido. Não permita viver debaixo de condenação de lei. Mas tenha liberdade na presença do Senhor. Só assim você vai poder desfrutar da herança, desfrutar das bênçãos. Fique de pé, em nome de Jesus. A Bíblia narra lá em 1 Crônicas 21, fala do segundo pecado de Davi. Não sei se os irmãos têm conhecimento, lembram? O segundo pecado de Davi parece algo assim, tão normal. Ele manda contar o povo. Numerar o povo. Saber quantos homens de guerra
Israel tinha. E esse segundo pecado de Davi foi pior do que o primeiro. Lembra do primeiro? Que ele ficou com a esposa lá do seu amigo, e ele ficou grávida, e aí ele ficou com medo disso. Fez com que o homem fosse morto em batalha. Foi uma confusão, um trem esquisito. Esse segundo foi pior. O que ele fez? Mandou contar o povo. Pastor, mas onde tem pecado nisso? Onde? Aonde é mal nisso? Mandar contar o povo. Olha só como que o Crônicas começa. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Davi estava fazendo a vontade de quem? Satanás. Estava dando ouvidos a quem? Satanás. E sabe por que ele pecou? Porque quando ele contou para saber quantos tinha aptos para a guerra, o que ele estava querendo dizer? Não confio em Deus. Eu confio no meu exército. Eu confio nos homens bons de batalha que eu tenho. Vai que esse negócio de confiar em Deus não dá certo. É isso que o diabo faz. Nos leva a olhar para a nossa força. O quanto nós somos bons de batalha. Sabe o que isso faz? Nos afasta da presença. Nos rouba o favor. Nos leva a pecar contra o Senhor. Todas as vezes que você confia em si próprio, você desfaz do quê? Da cruz. Você está se desfazendo da cruz. E não há pecado maior para Deus do que isso. Não há nada mais terrível para Deus do que isso. Ame a Cristo, ame a presença. Desfrute da presença. Tenha liberdade. E não deixe que nada na sua vida venha roubar a presença do Senhor de você. Amém? Creia nessas verdades. Sabe, irmãos, eu ouvi essa mensagem hoje de manhã e isso queimou tanto meu coração, falou tanto comigo. Eu falei, meu Deus, quero também compartilhar isso com os irmãos. São verdades que nós temos que falar, nós temos que pregar, nós temos que viver isso. Sabe, irmãos, isso é tremendo. Sabe, não permita que nada venha tirar isso do seu coração. Não permita. Sabe por que nós congregamos? Porque é necessário toda semana você se encher dessas verdades. É necessário toda semana alguém lembrar você dessas verdades e te renovar. Então, acredite, toda semana você é transformado. Aleluia. Toda semana, toda semana. O mundo está aí. O diabo gera circunstâncias para roubar essas verdades do seu coração. Mas quando você vem para cá, para o culto, você sai daqui cheio, transformado, renovado pela mensagem de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente. Que você seja abençoado, tenha uma semana abençoada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.